Mashle certamente é uma paródia de Harry Potter, mas ele traz certos elementos de shonen, como o fato de trazer uma super força como o Saitama e a ausência de magia em um mundo mágico como o Asta. E a mistura dessas características é o que torna Mashle um anime que os fãs de Harry Potter vão amar. Bem-vindos a um mundo repleto de magia e encantamento, onde a habilidade mágica é fundamental. A magia é um dom divino e faz parte integral da vida cotidiana de seus habitantes. O domínio da magia determina o status social de cada pessoa. Porém, escondido nas sombras da floresta densa, um jovem destoa completamente deste cenário, e a sua existência acaba desafiando as normas pré-estabelecidas. Conheçam o nosso protagonista. Enquanto muitos se dedicam a aperfeiçoar suas habilidades mágicas, Mesh tem uma abordagem um pouco diferente. Ele passa os seus dias treinando seu corpo, e consequentemente fortalecendo a sua força muscular, que passa a ser a sua maior arma, já que ele não consegue usar magia. Mesh descobre que a sua força física excepcional o torna capaz de realizar feitos incríveis, desafiando as expectativas de todos ao seu redor. Ele desfruta de uma vida tranquila ao lado de seu avô adotivo, mas tudo isso está prestes a mudar. Depois que Mesh termina sua intensa sessão de exercícios, ele se auto-recompensa com uma de suas comidas favoritas, um delicioso puff de creme. E olha só essa cabana. Esse anime é repleto de referências que vocês vão entender. E a gente acaba conhecendo o Hagrid depois de Harry Potter. Parece que as coisas vão meio difíceis para o Hagrid. O seu chazinho é interrompido quando o Mesh acaba arrombando a porta porque ele não sabe diferenciar se para abrir a porta tem que puxar ou se tem que empurrar. A sua força é totalmente desproporcional à sua inteligência. Apesar disso, Mesh é uma pessoa gentil. Ele é questionado pelo seu avô se ele havia concluído os exercícios do dia. Mesh confirma, mas uma dúvida persiste em sua mente. Por que seus treinos são exclusivamente físicos? Ele anseia por entender o motivo disso. Depois disso, o avô do Mesh fica meio inquieto. A gente descobre que Mesh é diferente dos outros por não possuir o dom da magia. Porém, ele sabe que o seu verdadeiro poder reside em outra forma de força. Por isso, ele evita essa pergunta do Mesh e resolve dar uma saidinha. Antes de partir, ele deixa uma mensagem avisando para Mesh não ir para a cidade na ausência dele. Mas no momento em que ele sai, Mesh é atraído pelo chamado do seu estômago faminto. A voz da curiosidade fala mais alto e Mesh decide desafiar as advertências de seu avô e se aventurar na cidade. Com um misto de emoções e determinação, Mesh parte em direção à cidade, ciente de que sua jornada está apenas começando. Ao adentrar a cidade, vemos um espetáculo mágico. Feitiços, poções e criaturas fantásticas são partes da rotina diária das pessoas. Na cidade movimentada, que claramente é inspirada no Beco Diagonal, Mesh fica perplexo ao testemunhar todos usando magia para tarefas simples que poderiam ser feitas com as mãos. Mesmo assim, ele não deixa sua determinação abalar e segue em direção à loja de Cream Puff. Com os olhos brilhando de empolgação, Mesh pede 7 puffs de creme ao vendedor da loja. No entanto, devido à sua empolgação, ele acidentalmente acaba dobrando as moedas. Afinal, ele é muito forte. Percebendo seu erro, ele se desculpa e desdobra as moedas, fazendo elas voltarem ao normal. O vendedor estava surpreso e fascinado. Ele testemunha a habilidade de Mesh manipular as moedas com a sua força física. Embora intrigado, ele decide vender os puffs de creme ao Mesh. Um vento súbito sopra o capuz de Mesh, revelando seu rosto para todos. A multidão percebe que algo está faltando em seu rosto, algo que todos os outros possuem, uma marca mágica. As pessoas começam a sussurrar para Mesh com curiosidade e interesse. Enquanto lê o jornal, Brad fica sabendo que o divino visionário deste ano é Rainy Amis, um estudante do 2º ano da escola de magia Easton, que é como se fosse Hogwarts. Esse título é concedido a um aluno que demonstra uma excelência acadêmica ao longo do seu ano letivo. Além disso, é promovido à nobreza e recebe um bônus de 100 milhões, além de um emprego no gabinete da magia. Brad, que estava vivendo em uma vida monótona em um lugar sem graça, sente uma pontada de inveja ao ouvir sobre as conquistas do aluno. Ele anseia por uma vida emocionante e repleta de reconhecimento, mas antes que ele possa se lamentar por sua própria situação, um homem acorrentado aparece e pede perdão a Brad por um crime menor que havia cometido. No entanto, Brad, irritado com as consequências que o crime trouxe para sua vida, reage com raiva e desprezo em relação ao homem acorrentado. Prestes a confrontá-lo e fazê-lo se arrepender, o telefone acaba tocando e interrompendo o momento. Brad atende o telefone e recebe uma informação surpreendente: há uma criança não identificada na cidade. Essa notícia muda completamente a direção de seus pensamentos e ações. Enquanto o Mesh caminha pelas ruas da cidade, as pessoas o olham com curiosidade e estranheza. Afinal, ele é diferente, ele não possui a marca característica no rosto. Em um momento desafortunado, ele esbarra com um policial bêbado chamado Terry. Ele acaba manchando seu uniforme com creme. Terry, enfurecido, grita com o Mesh exigindo uma solução para o estrago. Apesar da atitude agressiva de Terry, Mesh decide agir de forma inesperada. Ele oferece um puff de creme ao policial como uma forma de amenizar a situação. Porém, o fato do puff estar meio comido só intensifica a raiva de Terry, que joga o puff no chão e continua gritando com Mesh. O policial exige uma resposta sobre o uniforme sujo. Diante da pressão e da ira
de Terry, Mesh toma uma decisão corajosa. Ele pega o uniforme do policial e o rasga, prometendo lavá-lo, determinado a corrigir o seu erro, disposto a fazer o que for necessário para remediar a situação, mesmo apesar dele ter estragado o uniforme do policial. Nesse momento, o Brad aparece. Observando a confusão causada por Terry e notando a presença de Mesh, ele rapidamente conecta os pontos e percebe que o garoto diante dele é o mesmo da descrição no relatório. No entanto, antes que Brad possa fazer qualquer pergunta, o avô do Mesh aparece e acaba levando ele consigo. Brad vê a situação como uma oportunidade de ouro. Ele enxerga a chance de ganhar destaque e promoção em sua carreira. Determinado a seguir Mesh e descobrir mais sobre sua identidade e história, ele acaba criando um pássaro mágico para vigiar eles. O seu avô, cheio de preocupação, tenta ensinar-lhe uma lição valiosa. Embora a punição possa parecer rigorosa, está enraizada no amor e na busca pela proteção de Mesh. E apesar das dificuldades, Mesh demonstra o seu arrependimento de ter ido à cidade. Ele presenteia o seu avô com um de seus puffs de creme, mostrando que a conexão entre eles transcende as adversidades. Hora do show! Não vai dar não. Não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz! Só que acaba acontecendo um acidente. Brad e Terry, o outro policial, eles acabam quebrando a parede da casa do avô de Mesh. Mesh, em seu caminho de volta para casa, é confrontada com um choque da revelação de Brad. A crueldade de suas palavras ecoa pelos corredores da casa, enquanto ele expressa suas crenças sobre o valor da magia e a exclusão daqueles que não a possuem. O paradigma instaurado nesse mundo mágico é com práticas de eugenia. Dentro da cabeça de Regro, o peso de suas próprias experiências dolorosas ressoa. Ele relembra a rejeição e o sentimento de ser considerado um fracasso por sua família e superiores devido à fraqueza de sua magia. O peso do desprezo e da inadequação quase o levou a tomar uma decisão drástica, até que o choro de um bebê abandonado tocou a sua alma. Ele acabou encontrando um propósito. Ele sentiu uma conexão especial com aquela criança, uma semelhança compartilhada de serem indesejadas pela sociedade. Esse momento de descoberta e empatia despertou nele o desejo ardente de ser o pai que aquele bebê precisava desesperadamente. Enquanto Brad continua sua busca implacável por Mesh, a sua determinação para proteger o seu filho adotivo fala mais alto do que qualquer medo ou dor física. Ele fica gritando para Mesh fugir. O sacrifício e a coragem são evidentes, mesmo quando enfrenta a fúria de Brad e suas tentativas desesperadas de silenciá-lo. Brad, tomado pela raiva e desespero, recorre à magia como uma ferramenta de violência. O confronto iminente nos deixa ansiosos e preocupados com o destino de Mesh e Regro, assim como a própria essência da bondade e esperança de um mundo que valoriza apenas a magia. Em meio a essa intensa batalha, presenciamos a coragem e a determinação de Mesh em defender aqueles que ama. Com uma força interior surpreendente, ele acaba arrombando a porta e enfrenta os policiais, mostrando seu poder incrível. Mesmo sem um dom da magia, os punhos de Mesh se tornam seu instrumento de justiça, esbofeteando todos e derrotando seus oponentes um por um. O avô de Mesh fica emocionado ao perceber o verdadeiro significado de família. Ele entende que o vínculo que os une vai além de sangue ou habilidades mágicas, é uma conexão de amor e apoio mútuo. Mesh, mesmo depois de tudo, reconhece a importância de Regro em sua vida e agradece por ter alguém que o apoie. Enquanto a luta se desenrola, Brad, que é um ex-membro da força de segurança da magia, se vê desafiado pela habilidade extraordinária de Mesh em lidar com a sua magia poderosa. Ele se espanta à medida que Mesh se desvia de cada feitiço lançado em sua direção. Mesh, habilidoso e ágil, utiliza seus movimentos como uma dança sincronizada com a magia de Brad. Com maestria, ele domina os desafios lançados contra ele, mostrando que sua força não reside apenas na magia, mas também na determinação implacável de superar as adversidades. Nesse momento, Mesh agarra a varinha com um movimento surpreendente. Ele lança a varinha como uma lança atravessando um círculo defensivo de Brad e deixando um arranhão em seu rosto. O poder e a destreza de Mesh deixam Brad completamente chocado. Ele fica incapaz de acreditar no que acaba de presenciar. O Mesh adverte Brad para nunca mais ameaçar sua família, pois está disposto a ir até as últimas consequências para protegê-los. Brad, agora em uma posição desfavorável, oferece a Mesh uma oportunidade tentadora. Ele propõe que Mesh se matricule em uma escola de magia e busque o título de Divino Visionário, que traz consigo fortuna e prestígio. Brad revela que sua verdadeira motivação é obter riqueza e reconhecimento associado ao título, mas ele sabe que se Mesh aceitar, a sociedade o aceitará como alguém especial. Ele alerta Mesh sobre as consequências de recusar a oferta, com todo mundo se voltando contra ele. Mesh acaba compreendendo a sua situação difícil e acaba tomando uma decisão. Ele aceita a proposta de Brad, reconhecendo que é a única maneira de garantir segurança e a paz para sua família. Ele promete para o seu avô que eles viverão novamente em harmonia e que fará o possível para protegê-los. Mesmo enfrentando um futuro incerto, Mesh mantém a esperança de uma vida melhor onde possam ser aceitos e encontrar o seu lugar no mundo. Esse foi o começo de Mashle. Comente essa referência que você mais gostou nesse anime e outros animes que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.